Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar hoje sobre 3 erros que eu cometi na minha vida quando eu iniciei meus negócios. São 3 erros fundamentais. Quando eu iniciei mesmo lá há 22 anos atrás, quando eu me lancei na área empreendedora, eu comecei muito novo, muito sem experiência. E eu fui meio que na tora, porque tinha que fazer as coisas acontecer. O que seria? Eu não me planejei. Então, eu trabalhei com um sistema antigo de negócio, que é o sistema tradicional. E isso me pegou despreparado, sem planejamento. Quando você não tem planejamento, qual que é um dos maiores erros? Você começa a coisa sem direção, principalmente sem capital, sem dinheiro. Isso inviabiliza qualquer negócio. Você tem que ter no mínimo, um mínimo inicial para você estar se programando. E isso nem que seja um pouco, mas um pouco que seja necessário. E eu não me programei, pelo contrário. Eu contraí muitos compromissos de forma desorganizada e o negócio não ajudava, porque esses negócios tradicionais você tem muito, você trabalha com fiado, com carteira de fiado, e você tem que ter vários dinheiros. Isso foi um dos meus erros maiores, falta de planejamento. O segundo deles, que você só adquire com o tempo, é a questão do conhecimento. Eu não tinha uma técnica, eu não tinha nada que me direcionasse, eu não tinha um mentor, que isso é muito importante. Naquela época, há 20 e poucos anos atrás, a internet não era igual hoje, você não entrava e buscava as coisas, não era assim. Naquela época era aquelas internet de escada ainda, e isso inviabilizava. Quem tem mais de 40 anos sabe disso. Então eu não tinha experiência nenhuma. E hoje não, hoje é mais fácil, hoje você já pode buscar mais conhecimento na área, você já pode buscar cursos, você já pode ter mentoria, tudo isso muda o negócio. Então, pela falta de experiência, eu fiz escolhas erradas que me levou a resultados errados. Porque quando você não tem conhecimento, você paga por aquilo. Se você vai demorar 1 ano, 6 meses para atingir um percurso, você fica 2, 3, 4 anos aprendendo e pagando caro por aquele erro. Por que pagando caro? Porque você tanto paga pelos erros que custam a parte financeira, como também você vai pagar pelo tempo, que o tempo não tem preço. E eu perdi muito tempo. Eu poderia ter escolhido um atalho diferente, mas não tinha como, naquela época tudo era difícil. Então eu não tive planejamento, certo? Eu não tive o planejamento. Segundo, eu não tinha experiência, que eu fui adquirindo com o tempo. E terceiro, eu não tinha um objetivo, o que eu ia fazer, o que realmente encaixava com a minha personalidade, com aquilo que eu buscava. Porque até então, naquela época, as coisas não estavam tão organizadas igual hoje. A gente estava chegando o período de troca de moeda, estava chegando a época que o real chegou. Eu já estava no início, estava bem no iniciozinho, 95, 96, 97, por aí. Foi bem no início mesmo quando eu comecei. Então não tinha como, a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje. Tanto eu, minha experiência, como o mercado hoje para empreender é diferente. Então o terceiro erro meu foi que eu fui pego de surpresa num negócio, numa questão econômica, e eu já vinha de um vício que é antigo, que é a questão da inflação. Você não sabia trabalhar. E aí eu não sabia lidar com esse negócio novo que tinha chegado, que era a estabilidade da moeda. E aí você tinha muita questão de guardar, tudo você comprava, você armazenava, você comprava em quantidade, você tinha todo aquele processo antigo do comércio antigo, do comércio tradicional, que era acumular. Que naquela época era interessante você comprar e guardar, armazenar, porque a mercadoria valia mais do que o dinheiro, que tinha inflação. Hoje não, hoje é diferente. Hoje você trabalha com o just-in-time. O just-in-time, o que é o just-in-time? Você não precisa daquilo. Então o terceiro erro que eu falo é justamente esse, porque naquela época a gente tinha uma cultura diferente de hoje, que a cultura era você ter um negócio que você tinha que acumular, guardar, comprar e ir guardando, que as coisas subiam mais do que valorizava mais do que a moeda. Então era interessante. Hoje não. Hoje é o contrário. Acontece de o produto ele
ele perdeu valor na semana, no mês subsequente, e está mais barato, porque a moeda está estável e tem mais concorrência. Hoje é diferente. Então os erros que eu cometi quando eu iniciei meu negócio, justamente foi falta de planejamento. O primeiro, falta de conhecimento total, porque naquela época não tinha fonte de informação igual tem hoje. E a terceira, que eu fui pego de surpresa, porque tinha mudado a cultura do negócio. Que a cultura era justamente o que é hoje. Foi quando eu demorei mais um tempo, que aí eu conheci esse modelo de negócio, que é a loja de roupa de preço único. Mas foi 3 erros fundamentais que atrapalhou completamente a minha vida. Mudou completamente a minha forma de lidar com as coisas. E eu paguei caro. Por que eu paguei caro? Porque eu não sabia, eu não tinha habilidade para estar então. Foi com o passar do tempo, que aí a moeda ela foi firmando, a gente foi aprendendo, a gente foi apanhando muito, paguei um preço muito caro. Que aí eu fui, todos nós brasileiros, fomos entendendo que a estabilidade da moeda fez com que mudasse o jogo, virasse o jogo. Fizesse com que a gente realmente tivesse uma nova maneira de jogar na questão empresarial. Mudou todo o sistema, apareceu alguns negócios que vinha da época da inflação, foram acabando e foi surgindo outras oportunidades. Foi surgindo os empresários mais novos, foram trabalhando na habilidade. Eu apareci também ter mais resultado foi quando apareceu a moeda estável, quando surgiu até essa questão da loja de roupa de preço único, que surgiu naquela época. Aí ela foi aperfeiçoando, foi modificando. Quando surgiu, lá atrás, ela surgiu a R$10. Era uma loja de R$10 de roupa. E aí ela foi aperfeiçoando e foi modificando e foi engrenando com a nova realidade. E os empresários novos, no meu caso, e muitos que vieram aí, muitos amigos que eu tenho, nós aprendemos, foi o que aconteceu, que viemos a aprender a trabalhar com a nova realidade, que é o just on time, que hoje é o contrário do que era antes. A gente não trabalha com estoque de mercadoria mais, a gente trabalha com a mercadoria just on time, mercadoria justa, aquela mercadoria que chega constantemente, toda semana ela está chegando, e renovando o seu estoque. Por que tem essa condição hoje? Porque a moeda é estável. Você não precisa de ir lá comprar 3.000 peças. Você pode comprar 1.000 peças por semana, 500 peças. E lá você se organiza mais economicamente, porque o dinheiro hoje tem valor. Hoje você pode ter uma loja de preço único, ficar um ano com ela, a inflação é baixa, ela não faz com que o dinheiro perca o valor de compra, então você fica ganhando ali sua margem de lucro de 10 a 15 reais por peça, vendendo a 28 reais. Então assim, deu toda uma roupagem nova no novo empresariado, nesses empresários que chegou agora. Mas o erro que eu tive lá atrás, os 3 erros que me atrapalharam, me freou completamente, mas ao mesmo tempo me trouxe até aqui, porque eu não desisti, eu continuei na estrada. E, pelo contrário, eu quis entender como funcionaria esse novo modelo de negócio, que é a loja de roupa de preço único. Eu mergulhei nisso de cabeça. E como não tinha muita informação na internet, mas porque aí de lá para cá as coisas foram evoluindo, até a internet foi melhorando mais, e aí você começa a buscar meios, mesmo não tendo informação sobre loja de roupa de preço único, você começa a buscar informação sobre negócios parecidos, com a mesma roupagem, agora loja de 199, loja de utensílios, né, que tem uma mesma roupagem, que é você vender produto do mesmo preço com giro alto. E eu fui trabalhando isso e fui aperfeiçoando, porque eu comecei a desenvolver a precificação, desenvolver ancoragem de mercadoria. Então eu fiz toda uma roupagem para que essa loja de roupa de preço único potencializasse mais, melhorasse mais com aquilo que iniciou. Porque quando iniciou, tudo que inicia meio tímido. É normal. Por que meio tímido? Porque é natural, porque as pessoas ficam com medo, o que vai vir pela frente? Eu lembro muito bem, naquela época, todo mundo com medo, o pessoal tinha uma cultura de guardar, vender as coisas e guardar na poupança, porque a poupança tinha um poder de rentabilidade muito grande. Aí logo que entrou a estabilidade da moeda, tudo mudou. Você teve que tirar o dinheiro da poupança, porque o poder de retorno da poupança estava pequeno. Aí começou a forçar o empresário a investir, porque a moeda ficou forte. Surgiu uma nova maneira de pensar. E essa nova maneira, justamente, criou essa oportunidade. Criou uma nova visão, que é loja de roupa de preço único. Mas o que eu sempre falo, os 3 erros que eu cometi, que foi os 3 erros que eu falei no início do vídeo, que foi falta de planejamento, porque eu
comecei muito cedo, não tinha planejamento nenhum, não tinha como você planejar em época de moeda com inflação, não tinha, ou então algo estava iniciando ainda, você estava com medo. Depois falta de conhecimento, que a falta de conhecimento faz com que você se perca no meio do caminho. E a terceira, que eu fui pego num momento diferente. O que era um momento diferente? A virada da economia, que passou a ter estabilidade, a moeda passou a ter um poder de compra diferente. Então, passamos a ter uma visão diferente sobre o negócio. E é uma oportunidade que está crescendo ainda. Loja de roupa de preço único, ela está crescendo porque ela está, cada vez mais está melhorando. É como você pegar uma pessoa mais nova, vamos olhar para mim, eu há 20 anos atrás eu tinha uma experiência, eu estava começando a minha vida, eu estava completamente com a visão diferente, com a experiência que eu tenho hoje com 45 anos. Tudo mudou. Mas por que mudou? Porque eu fui vindo, percorrendo os caminhos e sendo experimentado e não desistindo de continuar. Então, pelo fato de que eu não desistisse, eu fui adquirindo conhecimento, eu fui diluindo aquelas dificuldades e transformando elas em oportunidade, aproveitando aquilo que estava na minha frente ali, aquela oportunidade que muitos viram como dificuldade. Eu, pelo contrário, eu entrei e pus a cara a bater e fui experimentando cada parte e fui aprendendo. Por isso que hoje eu trago para vocês esse conteúdo, porque eu acho que é de suma importância. Não é só a gente, porque o ponto de vista de falar de dinheiro, não. Os erros, eu cometi muitos erros. Estou aqui falando de 3 erros, tem muito mais erros. Mas são 3 erros de quando eu iniciei, que deu uma virada de chave na minha vida. Mas fez com que eu tivesse uma visão diferente. Porque o sistema econômico do país muda, influencia nas decisões que nós empresários tomamos. Uma delas foi essa mudança drástica que tivemos, mas que surgiu uma oportunidade, moeda estável, novas maneiras de pensar. Hoje o que vale mais é a moeda, é a oportunidade, o dinheiro gira mais, o poder de compra é maior. Então todos nós temos condições de poder de compra. O que você ganha R$1.000 hoje, pode perder até o final do ano um poder de compra, pequenininho perde, mas ele continua com um poder de compra diferente de quando tem inflação. É diferente, é uma maneira de pensar nova. Tá ok, pessoal? Então eu trouxe aqui hoje os 3 erros que eu cometi, que quase me levaram à desistência. Mas eu persisti e aqui estou. Fez com que eu descobrisse outras oportunidades. Um abração, pessoal.